Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio incrível do Crancast. Eu sou a DJ Cramarri e eu sou a Maria Tereza, eu também sou a MT. Estou com você aqui nesta próxima hora pra gente hoje ter um papo maravilhoso, incrível sobre games, mundo nerd, música, colecionáveis, televisão, voz, cursos, evolução da vida, com esse meu querido, maravilhoso, lindo de viver, amigo Petar Neto, que é... Vamos lá, vamos começar pelo começo. Petar é narrador de esportes, ele é comunicador, agora ele dá curso, é streamer, ele é... que mais? Eu sou gente boa. Muito, sou gente muito. Boa, sou gente boa, isso é uma coisa importante. Obrigado, Cram. A gente já não se via fazia bastante tempo, né? A gente conseguiu fazer um evento durante a pandemia e eu tava louco pra vir quando eu vi que você lançou o Crancast. Falei, eu tenho que ir lá, eu tenho que participar, a gente tem que trocar uma ideia de novo, porque durante o evento, né? Quem já participou de evento sabe, evento é uma loucura, a gente Sim. não consegue... Quando tá trabalhando, você não consegue muito aproveitar. E aí a gente vai ter esse momento pra trocar ideia, pra contar a história. Aquele dia tinha roteiro e pouco tempo. E aí a gente descobriu que tinha muita coisa pra falar. E pouco tempo pra entregar. Pouco tempo pra entregar. Foi o dia que eu descobri que eu tenho os dois pés fincados no mundo nerd. Pra mim foi uma grande revelação, inclusive, porque eu não imaginava. Eu tenho até um amigo que ele diz o seguinte... que o nerd é aquela pessoa que entende muito bem de alguma coisa. Não importa se ela é muito ou pouco nerd. Você tem um conhecimento em algo específico. Não necessariamente é tecnologia ou, sei lá, vinho. Ou não importa o assunto. Você é especializado, você gosta, você é muito fã de um determinado assunto. Você é nerd naquilo. Exatamente. As pessoas, às vezes, não entendem muito esse conceito da palavra nerd. E com o tempo, foi associado muito à galera da TI, né? A galera de tecnologia. Então, o cara nerd era o cara que ficava no computador e tal. Então, tem esse tipo de coisa. Eu tenho falado muito aqui no programa sobre esmiuçar essas coisas de conceito, né? Semana passada a gente teve um programa falando sobre música brega e esse conceito do brega, do que é e tal, e aí a gente terminou falando que brega é amor. E aí hoje a gente vai falar do mundo geek e principalmente do seu universo, que não é necessariamente o mundo geek. Ele é muito maior. Ele é muito mais abrangente, né? O mercado, se a gente pensar em games, em esportes, esse tipo de coisa... ele já é uma ramificação, ele já é um subnicho de um nicho, né? Se a gente pensar em coisas nerds, entra quadrinho, entra série, filme, cinema, começa, né, a abranger tantas outras coisas. Aí entra revista, entra ilustração, aí entra, a gente até conversava aqui nos bastidores, entra música. Então entram várias outras coisas que a galera, às vezes, nem dá muita atenção. Ou tem pessoas que só dão atenção pra isso e também nem ligam pra games, pra esportes, enfim, pra outras coisas. Tem muita gente que é fã de quadrinhos, né? Galera de quadrinhos, pessoal que vai na Comic Con, né? Na CCXP, geralmente, a gente consegue ver bastante. Então, aos poucos está sendo desmistificado, né? Esse conceito de nerd. Mas eu acho que é muito por conta das novas gerações, sabe? A galera... vem quebrando alguns paradigmas. A cada 10 anos, a gente tem uma geração nova, né? E esse ciclo está encurtando para 5. Ah, é? Os antropólogos estão dizendo que está encurtando para 5 ciclos. A parte boa é que quem tá vindo mais novo vai ficar mais velho mais rápido. A gente tá... Eu tô salvo. Eu já sou velho, eu já sou velho. Eu também. Nossa, totalmente. E eu acho que essa galera vai, assim, vai cada vez mais desmistificar coisas. Por exemplo, não tem... Até tem, mas é bem pouco. Aquele conceito do gamer é aquele cara que ficava sentado no PC, sabe? Jogando de madrugada no escuro, comendo batata, tomando refrigerante. Não tem mais isso. Gamer é fitness. Eu vou pra academia 5 vezes por semana. E joga videogame. E jogo videogame, vivo de videogame, e narro, e faço minhas coisas. Agora tenho meus cursos também, que a gente vai falar sobre, tenho meus alunos. Tem que cuidar dos conteúdos exclusivos dos alunos, tem que cuidar dos conteúdos que eu acompanho.
tem que seguir as tendências de mercado. Então tem que estar muito ligado, por exemplo, no LinkedIn. Você tem que fazer networking, você tem que conhecer as pessoas, ver o que está mudando, né? Uma das coisas que, inclusive, que eu sempre recomendo para os meus alunos, e isso a gente tem um grupo na nossa comunidade, né, exclusiva, e aí, como eu recomendo para eles, vou dar a recomendação aqui geral para todo mundo que está vendo. Todo dia, pelo menos 30 minutinhos de LinkedIn de manhã enquanto você toma o seu café. Tá tomando cafezinho? Ah, não gosto de café, então toma sua água. Quando você tá tomando sua água ou seu café de manhã, 30 minutinhos de LinkedIn, pra você fazer um mapping ali, pra você traquear quem saiu da onde foi para onde, quem tá fazendo o que a empresa tal tá falando, o que os profissionais que estão no mercado que você busca, que você atua, estão falando sobre, quais são as novidades, quais são o que aconteceu no dia anterior, o que vai começar a acontecer nesse dia que você, né, acordou e vai trabalhar. Então, o LinkedIn é um lugar, e óbvio, e fazer conexões, né? Conhecer pessoas de empresas diferentes que envolvam o seu nicho, mas trazer isso. Então, isso é uma coisa que eu sempre recomendo as pessoas fazerem, quem quer se desenvolver na carreira, e aí nem se aplica só ao mercado de jogos, né? Qualquer nicho. Trabalho com tecnologia, que nem eu trabalhava. Ah, eu sou advogado, eu sou, sei lá, médico, eu sou pesquisador, eu sou, enfim, whatever, qualquer coisa. O LinkedIn é uma rede social de networking, né? E as pessoas, elas subutilizam Elas subutilizam o LinkedIn. O LinkedIn tem muita coisa motivacional e não é o lugar. Não. Motivação é com a psicóloga na sessão, tal. Você para de... Ou no Instagram, né? O Instagram também serve o motivacional. Agora, o LinkedIn é um negócio muito profissional, né? Que dica sensacional. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Eu já consegui contrato, já consegui business, já consegui muitas conexões por causa de timing. Às vezes você pega o timing da coisa, se conecta, fala com um, fala com o outro. Às vezes você não conhece a pessoa direto, mas você conhece alguém que conhece, né? Eu sou bem assim, eu costumo manter o meu networking e eu sempre converso com todas ou o máximo de pessoas que eu já conheço nos lugares que eu vou, nos eventos e tudo mais. E aí eu crio novas conexões sempre, sempre. Você tá nesse mercado há quase 10 anos, né? Efetivamente 7 anos, mas eu comecei, o planejamento foi um pouco maior, porque... Foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave, né? Vamos falar dessa virada de chave. Vamos falar de virada de... Assim, eu tô nesse processo de vida de sair, né, do mercado de produção de eventos para trabalhar com música especificamente. E aí, eu tenho percebido essa galera da nossa geração de 40 anos, porque não tem mais essa coisa de idade. Pode até parecer uma desculpa, mas não tem mais isso de idade. Tem de impulso de você querer chegar a algum lugar. Eu tenho a sensação, posso estar enganada, de que você alcançou já muitas coisas nesse curto período de tempo dentro dessa profissão, porque você já tinha uma outra coisa. E eu ouvi você falando que planejou isso. Sim. Você não, sim. Não é do nada que você chegou aqui, né? Não foi do nada. O que acontece? Por exemplo, para você ter uma ideia, o meu canal do YouTube, ele é de 2014. 2014 são os primórdios dos primórdios do YouTube no Brasil. Uhum. Só que ele não era efetivo. Mas eu já comecei a consumir o que eu queria fazer em 2014. Eu fui efetivamente começar a trabalhar e viver de games e de esportes em 2016. Então, assim, né, 2 anos. Então, planejando, pensando como eu vou fazer, como eu vou pagar as contas, como eu vou me manter, onde eu encontro trabalho, com quem eu falo, né? Mais uma vez, eu sempre falo isso pro pessoal, eu costumo comentar muito isso, principalmente nos meus stories no Instagram. Você precisa conhecer as pessoas e você precisa conhecer as empresas certas. Se você não conhecer as empresas e as pessoas, você não vai conseguir encontrar o trabalho, a oportunidade ou pegar o timing das coisas que você quer. Sem isso, sem essas conexões, para quem está começando agora, principalmente hoje em dia, está muito mais difícil quando eu comecei em 2015, 2016. Muito mais difícil. Porque tem mais gente querendo, o volume de pessoas querendo é muito maior. Então, para você fazer uma transição hoje em dia, eu, particularmente, eu trilhei esse caminho do zero, trabalhei de graça, depois trabalhei ganhando um pouco por muito tempo, depois pouco por pouco tempo, depois comecei a ganhar muito por muito tempo. Mas
Pra passar por esse processo todo, eu trabalhei de graça. Hoje em dia, a molecadinha não quer. O quê? Trabalhar de graça? Não. Ninguém quer mesmo, não. A molecadinha não quer. A gente vê quem que tá mais propenso a fazer essas transições. A galera que é 30 a mais. É uma galera que já tem uma vivência corporativa. A galera mais novinha não tem mercado corporativo nas costas. Não sabe conversar. Não sabe conversar. Não sabe que o jogo ou a música é um business. É diversão, a gente gosta, é divertido o nosso trabalho, mas é um trabalho. Trabalho tem horário para ir, horário para voltar, custa tanto, a gente tem que receber porque tem que pagar as contas. É um trabalho. Exatamente. Eu falo muito isso para as pessoas. Eu vou começar a discotecar. Vai pra balada. Porque a balada vai te pagar, o dono da balada que te oferece cachaça, que te oferece bebida, ele te dá uma oportunidade de abrir a casa dele para ouvir o teu som e você chamar os seus amigos para participar disso. Porque o primeiro público fiel a você tem que ser as pessoas que gostam de você. Tem que ser o seu círculo. Tem que ser o seu círculo. Tem que ser as pessoas que convivem com você, que sabem da tua luta. Porque depois você vai conquistando gente que é desconhecida e que vai gostar do teu trabalho organicamente. Exato. Eu quando eu te vi ano passado no evento na Fórmula 1, eu pirei. Falei, caraca, a Cran tá tocando Toquei na Fórmula 1. Na Fórmula 1. Conheci o Barrichello. Meu, sensacional. Sim. Sensacional. Eu vibrei aquilo. Eu tava em casa, eu vibrei. Eu falei, nossa, mano. Por quê? Eu conheci seu som no Carna Geek. Falei, ela manda muito. E aí eu comecei a ver você fazendo eventinho aqui, aí teve um eventinho ali, aí não sei o quê, uma marca aqui, uma marca ali. Pô, você tava no autódromo, tocando. Tava tocando no Porto Seguro. E assim, esse ano já começou a ter disputa de marca. Pra ter, sabe? A semana passada... Maravilha! É maravilhoso. Assim, no final do ano, pela primeira vez, eu consegui escolher pra quem que eu ia tocar, porque eu não tinha data. Dezembro é um mês que pra DJ bomba, né? Tem muita fase de final de ano. Teve, tipo, eu nunca falei tanto não. Foi a primeira vez em 16 anos que eu falei, gente, não posso, já tenho data, já tá fechado. Isso eu acho que a consagração de um esforço. De um esforço que vale a pena. Vale muito a pena. Quando você chega no ponto de falar assim, olha, eu quero trabalhar com você, eu gosto de você, gosto da sua empresa, gosto do seu produto, mas eu já me comprometi com outra pessoa previamente. Vamos trabalhar numa próxima oportunidade. Você tá saindo agora de um... Você trabalhava com um game que você tá deixando de trabalhar. Não. Você voltou. Eu vou continuar. Entendi. Porque o que acontece? Como eu trabalhava com TI, trabalhei 11 anos com TI, né? Eu trabalhei dentro da área de projetos de TI por 11 anos e aí, enfim, eu resolvi viver de games e esportes, que inclusive é o nome do meu curso, né? Viver de games e esportes. Por favor, fale do seu curso. É um curso muito legal porque, assim, saiu na mídia até semana passada, eu lancei ele com o intuito de ajudar pessoas a trilhar esse caminho que eu trilhei, tendo algo que eu não tive, né? Eu contei essa história nas minhas redes sociais, mas vou contar aqui de novo pra galera, pra você e pra galera que assiste. Eu tinha meu emprego normal e eu trabalhava, né, das 8 às 5, das 9 às 6, dependendo do dia. E eu precisava muito ir pra BGS. E aí, porque era na BGS, né, Brasil Game Show, é lá que acontece, é lá é o evento, todo mundo que trabalha com games é lá que se encontra. Então, inclusive dica, quer trabalhar com games, você tem que estar nos eventos, você tem que fazer network nos eventos. BGS, Comic Con, que é a maior do Festival mundo. Agora. A maior do mundo é a nossa. Como chama esse? Big Festival esse ano tem. Game XP não sei se vai ter, mas se tiver também. Tem que estar, tem Campus Party, não adianta, tem que estar nos eventos. E aí assim, eu pedi pro meu chefe de forma até que razoavelmente, na época, né, ingênua. Falei, poxa, queria ir na Brasil Game Show, uma feira de games, tal, que eu quero me conectar com pessoas, quero buscar conexões para poder começar a trabalhar com games. Aí ele deu risada, ele achou engraçado, mas ele me liberou. Isso em 2015.
E aí, né, 5 dias de feira e tal, então eu saía mais cedo, e aí eu pegava o finalzinho da feira, eu não conseguia pegar a feira toda. Pegava as últimas 2 horinhas de feira. Mas assim, eu passava o dia trabalhando, depois ia, né, eu trabalhava, e na época eu trabalhava em Santo André. Eu ia até o Center Norte. É um rolê. Olha o rolê que eu dava. E aí eu chegava lá, né, nas últimas 2 horinhas de evento, ia atrás de conhecer as pessoas, entrava nos estandes, ia me apresentando. Oi, eu sou o Petar Neto, quero começar a trabalhar com games, tô me inserindo na comunidade, não sei o quê, tô conhecendo jogo X, jogo Y. E aí você começa a procurar os espaços. E aí eu conheci algumas pessoas que me direcionaram para 2016, que ia ter um novo lançamento da Blizzard, ia ter o lançamento do jogo Overwatch, que é um FPS. E aí eu ganhei esse direcionamento e a partir daí... O que é um FPS? É um first person shooter. Ah, tá. É um jogo de tiro em primeira pessoa. E aí, com isso, com esse direcionamento, eu consegui começar a trabalhar em 2016 com games e só trabalhar com games. E aí eu larguei a minha carreira de TI. Como foi pro seu chefe que deu risada da sua cara falando que você queria ir na BGS? Fala pra ele que você tava indo embora pra trabalhar. Não, ele perguntou se eu tinha certeza do que eu tava fazendo. E depois que ele perguntou se ele tinha certeza do que eu tava fazendo, ele falou, então vá ser feliz. Ele era um chefe legal. Assim, ele deu risada porque ele não botou muita fé. Ele falou, vai trabalhar com jogo, a gente tá falando de 2015. 2015 são os primórdios do esporte eletrônico no Brasil. Né? A gente teve a criação da ESL em 2015, a filial da ESL em 2015, que tava começando a operar no Brasil. Então, assim, praticamente não tinha nada. Era mato. Eu me lembro de ter produzido uma final de LoL que eu nunca... foi o primeiro contato que eu tive com jogos online. Foi essa final de LoL. 500 pessoas dentro do Estúdio Quanta. Desesperadas por aqueles menininhos magrinhos que ninguém nem sabia quem era. que jogam LoL. E que tem uma estrutura por trás desses meninos gigantesca. Né? Riot Games. A Riot é pioneira, né? Sim. Em produção. Sim. E aí, em cima disso... essa história me inspirou a criar o curso Viver de Games e Esportes. Porque eu consegui, óbvio, partiu de mim, mas eu tive esse direcionamento. Hoje em dia, pra galera conseguir esse direcionamento, é muito difícil. Porque é muita gente. São muitas pessoas querendo viver o sonho. Não tem como. Hoje é muito complexo você chegar nas pessoas que você precisa chegar para abrir uma porta. E tem uma outra coisa que, assim, dentro do mundo geek, eu tenho essa sensação de que as pessoas são muito tímidas, né? Sim. Ninguém vai em casa acreditar, mas eu também era. Mas eu fiz 8 anos de teatro, gente. Fiz 8 anos de teatro. Caramba! Então... Dá pra tirar até DRT. Dá! É verdade. É que eu nunca fui atrás. Dá pra tirar. Eu tinha uma época que eu queria ser dubladora. Eu acho maravilhoso. É muito legal. Eu acho lindo. Eu acho. Mas não fui atrás. A vida foi me levando para outros caminhos. E eu nunca fui atrás disso. Mas o fato de eu ter feito teatro me deu uma cara de pau sensacional. Incrível. Sim. Disso, de chegar nos lugares e falar assim: oi, tudo bem? Eu sou DJ, tá aqui o meu... Posso tocar na sua balada? Que era o que você fazia. Oi, tudo bem? Meu nome é Petar, eu queria trabalhar com isso. Você já sabia que você queria ser locutor? Você já sabia que era assim, essa posição? Eu trabalhava como gerente de projetos na área de TI, já demandava muito de comunicação, né, de mim. Eu precisava saber me comunicar com muitas pessoas. Meu trabalho era basicamente gerir pessoas e o que pessoas falavam. Já era o meu dia a dia. Então, levar a informação para lá e para cá e saber que a pessoa entendeu, saber que quem entendeu da forma correta. Então, comunicação já era grande parte do meu dia a dia. E eu acho que só faltava eu achar onde encaixar a comunicação e o meu amor por jogos. E aí, quando eu vi que existia a possibilidade de, que nem no futebol tem um cara que narra, não sei o que e tal. E aí eu comecei a descobrir o mundo da stream, depois, né, fui chegando e entrando nas comunidades, e aí comecei a narrar campeonatos de comunidade e tal. A partir daí, eu comecei a vislumbrar um futuro. Falei, olha, realmente
dá pra ser narrador, dá pra fazer isso. E aí eu comecei até a ouvir de várias pessoas, né? Pô, só tem uma voz legal, você sabe se comunicar. Pô, investe nisso, vai pra cima, faz isso. E aí eu peguei e fui pra cima. E aí não tem receita mágica, não tem abracadabra, não tem, pra galera que é fã de Harry Potter, né? Não tem aqui o talento, não tem isso. Você tem que estufar o peito e ir pra cima. Por que eu falo que o meu curso facilita muito? Porque eu penei muito em vários quesitos. Vários quesitos que a galera hoje não faz ideia. E quando ela vê, aconteceu com ela. No curso, eu mostro as estratégias, os caminhos que as pessoas vão conseguir percorrer sem cair ou tropeçar nos lugares que eu caí e tropecei. Porque eu trilhei esse caminho. Assim, a gente encontra muito na internet a galera que vende, eles pregam o que eles fazem, mas não fazem. Façam isso, mas o cara não faz. Eu vendo o que eu vivi, eu fiz, eu trilhei esse caminho do zero. O que deu certo. E deu certo, estou aqui. Assim, inclusive tá na minha bio, isso não é segredo. Até pouco tempo era segredo, mas tá na minha bio do Instagram. Eu já ganhei mais de R$500 mil com videogame. Não tem problema. Você não só ganhou R$500 mil, como você esteve em lugares que outros narradores não estão. Eu cheguei na televisão. Você chegou na televisão. Você dividiu o palco com o Luciano Amaral. Luciano Amaral, que era meu ídolozinho de quando eu era pequena, porque ele era o Lucas Silva Silva de Mundo da Lua. O planeta tá chamando. Uma curiosidade. o Lucas Silva Silva estudava num SESI. Este SESI é em frente à minha casa. Olha só. Eu estudei na mesma sala que Lucas Silva Silva. Olha só. Que o mundo é muito pequeno. O Luciano é um fofo. Ele, inclusive, é um dos caras que me ensinou muito. Sim, imagina. O Luciano, como apresentador, ele tem de TV o que eu tenho de vida. Praticamente. Pra você ver como o Luciano tá velho. Ele é... Beijo, Luciano! Beijo, Lu! A gente te ama, mas você tá velho. Ele passa o Grecinho 2000 dele lá naqueles cabelos brancos dele lá. Ai, gente. Isso entrega muita idade. Porque agora eu acabei de falar que eu estudei na mesma sala. Seja, a gente vai editar isso. Cadê Rafael? Vai editar esse negócio. E assim, o Luciano é um apresentador exímio. Porque ele é um cara muito versátil. E essa é uma característica que eu também tenho. Versatilidade. E pra mim, na minha opinião profissional, versatilidade é a principal arma de quem trabalha na frente da câmera. Tá. Você, quanto mais versátil for, menos problema você vai enfrentar no ao vivo, no gravado, quando precisar improvisar. Porque o cara versátil sabe improvisar, geralmente. O improviso, você faz qualquer coisa. O cara que só sabe ler roteiro, ler TP... Pra quem não sabe o que é TP, teleprompter, né? É o texto que fica atrás da câmera, que o cara fica assim, blá, 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 lendo. Quem só lê isso... É muito o que os caras usam em campanha eleitoral. Exato. Político... Sabe os políticos que se dão bem? Os que têm malemolência, os que sabem... Político tem 3 coisas. 3 habilidades desgracentas, infelizmente, no nosso país, porque isso devia ser usado para o bem. Eles são muito persuasivos. Sim. Eles têm um poder de persuasão absurdo. Eles têm uma oratória incrível. A oratória dos políticos é incrível. Mesmo dos piores, a oratória do cara é boa. Porque ele pratica aquilo muito tempo. E o terceiro, aí que são os que se destacam. Eles são desenvoltos. E o cara é o quê? Na frente da câmera, ele desenrola. Ele é improviso. Então o cara sabe, sem o TP, desenrolar. Sabe quem é um ótimo orador? Quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Pode não concordar com ele, pode concordar, discordar. O cara, ele movimenta massas. Ele é um excelente orador. Eu concordo 100%. Assim... E eu não tô nem falando de política aqui. Eu tô falando de habilidades de comunicação. O cara é um comunicador exímio. Sim. Se a gente for olhar outro... Ele fala com a mesma naturalidade que ele fala com a população, ele fala com chefes de Estado.
É Isso impressionante. isso É realmente. impressionante. É. Sabe outro cara que é um grande orador? O cara persuasivo demais? Aécio Neves. Ele é mesmo. Outro excelente orador. Você vê outro cara, vamos para fora do Brasil, Barack Obama. O Obama, ele é um cara... Nossa, eu tô louco para ler o livro dele. O Barack Obama, ele é muito fora da curva para falar. Ele é um comunicador, assim, muito acima da média. São Muito, pessoas muito que, bom. você concordando ou não, você tem que ouvir os caras falarem, é verdade. Sabe, você tem que... Você pega o Lula ou o Bolsonaro, qualquer um dos dois políticos, eles têm um poder de persuasão nas suas frentes partidárias impressionante. E como que político faz isso? Com técnicas de comunicação. Existe técnica, isso daí é pensado. Como que os caras conseguiram movimentar? Cada um movimentou metade do país. E, ou seja, você está oferecendo para as pessoas uma técnica dentro de esportes. Não, isso é muito legal, porque assim, ninguém fez isso, ninguém se preocupou em fazer isso. Eu tô sendo pioneiro. Exato. Eu tô sendo pioneiro. E aí você lançou um segundo curso também, né? Lancei um segundo curso, né? O primeiro curso, que na realidade foi ano passado, foi o de comunicação, foi o método CDS, que chama-se Comunicação dos Sonhos. O método Comunicação dos Sonhos é justamente para ajudar as pessoas que querem aprender a se comunicar ou melhorar a sua comunicação. Uhum. Então, quem quer ser mais persuasivo, quem quer ser mais assertivo na comunicação, quem quer ter uma linguagem corporal melhor, quem quer ter uma linguagem não verbal melhor, quem quer evoluir na parte estratégica da comunicação. Então, como que eu penso o que eu vou falar? Quem quer melhorar a oratória, a dicção, por exemplo, né? Falar os R's, os S's, fazer as pausas, vírgula, tá ali, não é pra comer, a vírgula não existe no texto. Pra saber se eu ia comprar ou não o curso, a hora que eu chegar em casa, eu vou fechar minha compra. Tá no Hotmart, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do programa todas as informações dos cursos para vocês comprarem também, porque eu acho que vale a pena investir, assim, qualquer coisa que faça a gente investir em si, pra gente melhorar, vale muito a pena. E aí, para continuar vendendo essa história do seu curso, queria falar de sonhos. Sonhos. Vamos falar de realização de sonhos. Não à toa, no nome do curso tem sonho. Exatamente. Onde foi, assim, a tua carreira deslanchou, você chegou em lugares que para você eu tenho certeza que eram inimagináveis. Inimaginável. Eu nunca você imaginou que você ia ser um apresentador da ESPN? Nunca. Falar de um esporte que não tá no computador. Nunca. Falar de beisebol, que é uma coisa que você ama. A gente tava falando disso nos bastidores, que tu jogava beisebol quando era pequeno. Você imaginava isso? Nunca, nunca. Eu costumo planejar muito bem as coisas pela minha formação, né, de projetos de TI. Então, eu tento o máximo possível planejar a minha vida. De uma forma chata? Não. É legal que as coisas aconteçam de forma natural. Mas eu tento planejar as coisas para ter um mínimo controle. Uhum. E eu não planejei que alguém na televisão ia me encontrar num evento na BGS e falar: oi, tudo bem? Trabalho na TV. Você não quer fazer um teste lá para ver se você não quer apresentar e narrar na televisão? Eu falei: o quê? Hã? TV? ESPN Brasil. Eu falei: meu Deus. Então, assim, eu não planejei isso, eu não esperava. Eu fui lá, fiz 4 testes. A galera hoje quer começar, não é nem na janela do bonde. A galera quer sentar no colo do motorista. Eu fui lá, eu fiz 4 testes pra entrar na TV. Ninguém me colocou na TV porque eu tenho 1,83 de altura, sou lourinho, uma carinha bonitinha, né, rebocada. Não, senhor. Eu fui lá, fiz teste igual todo mundo. Outras pessoas fizeram testes. Inclusive, tinham pessoas mais experientes que eu pra vaga de apresentador e narrador. E eu que fui aprovado. Eu fiz teste de luz, eu fiz teste de câmera, de jogo de câmera, eu fiz teste de abertura e encerramento de programa, de entrada e saída de programa, croma sem croma. Eu fiz teste de teleprompter. Na época eu não manjava de ler de forma... Porque existe uma técnica para você ler o teleprompter de forma natural. Sim. Né? Você consegue ler ele como se você parecesse uma batatinha, que nem os políticos fazem, ou você consegue ler de forma natural. E aí... Foi aí que começou a aflorar a minha habilidade, né? A minha skill de improvisar. Então, eu lia partes do TP e partes eu improvisava. Partes eu lia, partes eu improvisava.
porque tem uma coisa neurológica que se você lê as 3 primeiras letras ou a primeira sílaba de cada palavra, o seu cérebro automaticamente, por causa da visão, vai preencher a palavra no seu cérebro. Você não precisa ler com os olhos completamente. Então você consegue ler mais rápido. Gente! Petreco, nossa, isso faz todo sentido também, sabia? O próximo evento que eu for fazer, que eu tiver que ler teleprompter, eu vou fazer isso. E você... O próximo evento que você tiver que ler teleprompter, a gente vai fazer o seguinte, eu vou te encontrar, eu vou fazer uma mentoria individual com você para te preparar pro evento. Maravilha. É porque vocês acham que é só ir lá, botar o fone de ouvido e tocar música. Tem que falar do presidente. E agora tem uma mania. Coisa, isso é muito coisa da galera do Nordeste, né? Mas as pessoas pedem pra mandar alô. O alô virou uma coisa. Virou um movimento. É um evento à parte mandar o alô. É muito doido. Porque as pessoas elas pegam aqueles negócios no celular. Que escrevem a mensagem que é pra ficar passando, falando: manda um alô pro Antônio do RH, manda um alô, hoje é aniversário da Silvia, manda no seu... Então, tipo, o alô virou uma coisa super importante. É praticamente o que a gente chama aqui em São Paulo de salve, né? Mandar um salve. Manda um salve. Eu falo alô porque ficou famoso. Lá é alô. Mas é mandar falar da pessoa. Assim, a pessoa não quer só estar no evento. Ela quer ser lembrada dessa forma. Quer ser mencionada. Exatamente. E tem, assim, para tudo isso, tem formas, tem técnicas, porque até em cima do que eu comentei do meu método, né? Do método CDS. O meu curso de comunicação ele é baseado na minha experiência, 7 anos de experiência como comunicador, em tudo que eu vivi na TV, tudo que eu vivi na internet, o que eu continuo vivenciando, mas também tem embasamento científico, tem embasamento de neurociência. Eu fui buscar teorias de neurociência para juntar com a minha experiência e criar um método único que saiu da minha cabeça. Não existe em lugar nenhum. Eu criei. Então, assim... Existe a teoria das cores, por exemplo. As cores, por exemplo, olhando para o seu painel, aqui no fundo, eu vejo muito do rosa. O roxo. Esse tom passa muita tranquilidade. Esse tom passa sensibilidade. Isso é neurociência. Não sou eu, não é o Peter Neto que está falando. É a neurociência. E o Luiz Onzini, que é a pessoa que faz as minhas criações. Entendeu? E aí você tem um destaquezão enérgico no amarelo. Então o amarelo tá enérgico em volta de você, tá no microfone, tá no cast, tá vinculado com o microfone que tá com o mesmo tom de cor, tá com o seu óculos. Isso. Eu só aprovei. Mas eu acho maravilhoso. Então, assim, tem a teoria das cores. Assim, tem muitas coisas que as pessoas não sabem nem que existe. Tudo comunica. A forma como eu te olho, como você olha para outra pessoa, a forma como eu gesticulo. Você vê, por exemplo, que toda vez eu vou gesticular, eu faço assim, ó. Isso aqui... Você tá me dando uma informação. Eu tô te dando uma informação e eu faço com a palma da mão invertida. Isso daqui é um sinal de acolhimento. Significa que, ó... Que legal, gente! Isso aqui é uma linguagem não verbal. Uma linguagem corporal. Sim. E as pessoas, às vezes, não lembram disso. Então, assim, são muitas coisas. São muitos aspectos que a gente começa a parar pra ver e você fala, nossa, é verdade. Não. Os políticos, você já percebeu que eles falam com a mão aqui, ó? Ou eles falam com a mão assim, ó? Juntinhas? Aqui, assim. Assim, ó, sempre assim. Ó. Isso daqui é pra passar confiança, sempre. Juntou as mãos em formato de triângulo é pra passar confiança. Confie em mim. Acredite em mim. Acredite no que eu estou falando. A linguagem não verbal dele é essa. Acredite em mim, confie em mim. Eu tô falando a verdade, pode acreditar. É sempre assim, ó. Ou assim, ou assim. É sempre assim. Nesse formato de triângulo. Tudo tem explicação. Passado estou. É. E voltando na história dos sonhos, assim, o que você... Quem você cruzou no seu caminho que você falou, cara, não acredito que eu conheço essa pessoa? Luciano Amaral primeiro, e a gente virou muito amigo. Eu mando bobagem pra ele, ele manda bobagem pra mim. É você muito troca engraçado. Meme com o Luciano Amaral? A gente troca ideia direto. Todo dia, praticamente, eu mando mensagem pra ele. Às vezes ele demora 3, 4 dias pra responder, mas ele responde, tadinho, ele trabalha bastante. Ele é velho, né? Ele é velho também, né? Ele tá ficando mais velho e ele já aceitou isso. Ele já aceitou que ele demora pra responder. No WhatsApp ele nem responde mais. Entendi. Eu só consigo falar com ele na DM do Instagram, é impressionante. Entendi. Mas assim, eu não esperava encontrar ele porque ele é um cara que eu era muito fã. E aí, de repente, a gente virou amigo.
brother, de trocar ideia, de tomar uma, de, sabe? E um outro cara que eu não esperava nem um pouco conhecer, Rômulo Mendonça. Quem é Rômulo Mendonça? Rômulo Mendonça, a sirigaita da NBA. É assim, o Rômulo, ele é o cara que eu acho que eu mais me assemelho, mais me aproximo de estilo de narração. Uhum. Porque ele narra a NBA de uma forma muito diferente, descontraída, Eu sei quem é. animada, improvisada, bum bum bum, chacalaca, sabe? Animado. É quase uma patifaria ao vivo. Entendi. E como ele mesmo diz, é o vandalismo sonoro. Aham. Eu amo o Rômulo. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. E eu convivi com ele na ESPN. A gente não se encontrava muito, mas às vezes a gente se cruzava. E sempre que a gente se cruzava, eu tentava conversar com ele pra aprender. Porque é um cara que sabe muito. E é um cara que é muito no meu estilo. Eu me identifiquei muito com ele, do improviso, do autêntico. Eu sou um cara muito autêntico. Né? Eu uso palavras diferentes, eu gosto de buscar referências diferentes. E ele faz muito isso. Quando eu conheci o Rômulo, eu fiquei maravilhado. Porque eu pedi pra ele, falei, Rômulo, poxa, posso acompanhar você na cabine, posso acompanhar a sua transmissão e aí eu vou fazendo anotações, que aí eu posso tirar algumas dúvidas. Ele falou, vambora. Aí eu, meu Deus, ele liberou. Pô, não é assim, você não vai entrando na cabine, o cara tá trabalhando. Cara, exatamente. E assim, quanto vale isso? Eu passei a transmissão atrás dele, anotando, em silêncio, encolhido, anotando tudo. E ele foi um cara incrível. Nos intervalos de comercial, ele virava pra mim e falava assim, pode perguntar, qual a sua dúvida? Eu ganhei praticamente uma mentoria do Rômulo Mendonça. Meu amigo, quem conseguiu... Fala um que conseguiu isso. Eu não conheço, nunca nem ouvi falar, é igual caviar. Não. Ano passado, eu tava no Rio e fui encontrar um amigo que estava ciceroneando um DJ canadense chamado Scratch Bastard. O cara é o maior campeão mundial de Scratch. Eu jantei com o cara, fui ver o cara se apresentar, fiquei de frente, eu, tipo... Pirou. E, assim, um querido maravilhoso. Foi uma aula também de ver o cara, assim, ele destruindo 2 picapes, fazendo o que ele queria com o público, porque a gente, quando trabalha com comunicação, seja lá qual for, a gente tem que ter... O feedback do público. Exatamente. A gente tem que ter o feedback do público. Ele fez o que ele quis com aquela plateia que tava lá. E a galera ia na dele. Ele Não, jogava pra um tal, ele jogava pra um tal, ele ia pra um tom assim, pra um tom não sei o quê, e a galera ia. Misturando coisa que você falava, como que ele botou esse James Brown aqui? Como que ele fez isso? E isso, pra mim, foi também uma aula inesquecível. E essas coisas são inesquecíveis. São inesquecíveis. Né? Eu tenho o caderno com as folhas, eu anotei 2 folhas, né? Que eu anotei no dia que eu passei na cabine com o Rômulo guardado. Isso é uma relíquia. Nesse caderno eu tenho essas anotações e eu tenho as anotações da minha primeira partida de futebol narrada também. Vamos falar um pouco de nerdice, porque senão esse programa vai acabar. Está indo. Eu tenho essa mania, sempre assim, eu perco. A gente vai indo assim, eu sou uma Vitória Régia apresentando o programa. Vou falando, esqueça que a gente vai falar de nerdices. Quando a gente fez o Carna Geek, você falou sobre... A gente falou sobre várias coisas. Sim. Eu levei um choque quando eu descobri que meu pé na nerdice era muito maior do que eu imaginava. E você falou que você coleciona coisas. Eu adoro colecionar algumas coisas. O que você elas... coleciona? Conta pra gente o que você coleciona. Caneca. Que você acabou de ganhar que mais Ganhei uma caneca da Crancast linda, ó. Obrigado pela caneca. Adorei minha caneca nova. Eu adoro caneca, porque eu sou muito fã de café. Então eu tomo muito café. Ah, é bom saber. E aí eu gosto de intercalar. Todos os dias eu tomo café em uma caneca diferente. É um hábito. Eu faço isso também. Então eu tenho muitas canecas. Eu não posso repetir. Então, se eu tomei café com essa caneca hoje, eu não posso repetir na semana. Que é pra poder dar vida pra todas as canecas. Pra todas as canecas serem, né, tratadas de forma igualitária. Entendi. Além de caneca, eu amo moletom. Eu sou pirado em moletom e a gente vive num país tropical, eu sei. A gente vive no Brasil, calor da peste, mas eu amo moletom. Você trouxe um super fofinho, inclusive, hoje, pra você
Esse moletom, inclusive, quem me deu foi o Mozão. Presente do Mozão. Olha. É um moletom Adidas branco. Ela todo coleciona colorido. coisa? Ela coleciona memórias. Tá. Ela fala assim, meu, você tem muito moletom. Pra quê? Aí eu falo, meu, eu gosto. É tão legal ver ali o armário. Eu devo ter acho que uns 40. Mas isso no inverno ela também não reclama, né? Ah, não, porque aí eu uso moletom, cada hora eu uso um. Ela diz que eu uso sempre os mesmos. Tá. Eu acho que isso é mentira. Não, Entendi. Não é. E ela não fala que você coleciona muito, você tem muitas coisas, muito das mesmas coisas? Tá, fala. Isso. Tem muito jogo, não tem, não sei o quê. Ultimamente, não. Quando eu comecei a trabalhar com jogos, sim. Ela fala, meu, mas você tem muito jogo. Jogo que você tem. Não. Vamos jogar o que tá saindo, os novos. Não, mas você não jogou, você não terminou. Não tem problema, depois a gente termina. Vamos pegar esse aqui que tá saindo agora. O God of War? Ah, eu amo God of War. Ah, amo. Uma das minhas franquias favoritas. Eu acho que 2 das minhas franquias favoritas são The Witcher e God of War. Eu sou muito fã. Eu sou tão fã de The Witcher, principalmente, que eu conheci os caras da Polônia, da CD Projekt Red, que é a publisher, que são os caras que fizeram o jogo. Porque eu trabalhei com o Gwent, que é o jogo de cartas que tem dentro do The Witcher. E aí, quando eles vieram pro Brasil, em 2017, 2018, eu conheci os caras. E os poloneses são muito legais. Eles são muito gente boa. Eles são, tipo, malucos. Os caras são pirados. Imagina, pra fazer aquilo. Não, e os caras vieram pro Brasil. E eles adoraram o Brasil. Porque a galera aqui é... A gente é festa. Brasil é festa. Sim. Povo animado, povo alegre. Eles chegaram aqui, pô, a galera da Polônia é meio fechada, né? Sim. Os caras são meio fechadão, Uhum. né? Pô, leste europeu. Quando os caras começaram a ver que aqui a gente é festa, alegria, loucura... E que recebe muito bem. Gritaria, recebe todo mundo de braço aberto, os caras começaram a se soltar. Os caras são muito resenha. E aí, eu conversando com os caras, e aí, pô, brilhava o olho, sabe? Os caras comentavam algumas coisas do processo de desenvolvimento do The Witcher. Eu sou muito fã de The Witcher. E aí, de God of War, eu sou, putz... Eu joguei... Eu fui um dos primeiros que jogou o God of War, uma das primeiras lives do God of War 4. Tem o Ragnarok agora, né? Que é a continuação, como se fosse a parte 2. Mas o God of War 4, a minha live foi a primeira live do Brasil a abrir, porque eu acordei 2 horas antes do horário de embargo. A Sony tinha me mandado o jogo. Eu acordei 2 horas antes do horário de embargo cair, né? Pra quem não sabe o que é embargo, é você não pode publicar imagens ou informações do jogo até determinado dia e horário. Então, quando deu o horário do embargo, literalmente eu fiquei com o relógio e a live aberta com um countdown. Quando cravou, virou o número do minuto, eu abri a live, pá, o jogo já tava no ponto pra começar. Muito Eita. doido. E eu zerei o jogo em 2 dias. Eu parei pra almoçar e jantar. Você fica nessa pira de muito tempo? Porque o meu irmão... Quando eu era mais jovem, sim. Tá. Tá pegado pra mim. Porque assim, Puxado. a minha referência de videogame é o meu irmão. Meu irmão, desde sempre, o primeiro videogame do meu irmão foi o Mega Drive. Nossa, adorável, eu tive. Pois é. Ele tinha um Mega Drive, que era onde eu jogava Sonic, eu aprendi, eu zerei Sonic. Incrível. Sim. Nossa, incrível. E até hoje ele tem, eu acho que hoje ele tem PlayStation e tem o Xbox. Ele tem as duas coisas. Ele é o cara do joystick, assim. Eu não vejo ele jogar. Ele joga online, mas joga com joystick. Mouse não é o cara teclado, não. Não é o cara do mouse e teclado. Que virou uma coisa, uma indústria também. Às vezes eu vou comprar mouse, é uns tapete desse tamanho. Gente, eu tô falando assim de um lugar de quem não entende nada de jogo online, tá? Uns tapetes gigantescos, com um mouse enorme. Um teclado, eu tive que comprar um teclado colorido, porque eu falei, como assim? Eu não tenho teclado colorido. Claramente. Claramente com eu tenho RGB e tudo mais. Exatamente. Que não é nem pra que eu preciso, que aquilo é pra o cara que só mexe com Z, com sobe e desce. Falei, cara, onde é que eu estava quando isso aqui Esse flipperzinho virou um mercado gigantesco, assim. A gente tem... Criou-se com o passar do tempo, e aí é um pouco do e-sport, né? O esporte eletrônico. O esporte eletrônico levou isso para o público casual, de você dar mais carinho para os periféricos.
Então, você tem um mousepad grandão para você pôr na mesa, para você proteger o seu teclado. Você põe o seu teclado que é caro em cima, você põe o seu mouse. Aí você tem aquele negocinho para não enroscar o fio, que é o mouse band. Você coloca também ali num canto, né? O seu mouse, por exemplo, sem fio, tem o negocinho da bateria, o dongle para você encaixar e não sei o quê. Então, assim, criou-se porque os atletas de esporte eletrônico foram os primeiros a começarem a usar isso. E aí as pessoas assistindo, isso começou a massificar, começou a criar o desejo nas pessoas de utilizarem. Então, por exemplo, eu cheguei na época de Lan House a usar o primeiro mouse ótico, na época que lançou da Microsoft. Era do tamanho da minha mão, que é hoje, no caso. Na época minha mão era menorzinha, mas ele era gigantesco, o primeiro mouse ótico da Microsoft. Porque naquela época até então era mouse de bolinha, aqueles pequenininhos. Sim. Então, começou-se a desenvolver uma indústria de periféricos. Por exemplo, hoje tem os controles, né, os joysticks, que você destaca os botões, coloca um botão um pouco mais alto para quem prefere, um pouco mais baixo para quem prefere, os botões coloridos você desencaixa e encaixa. Tem os gatilhos a mais atrás, o sexto gatilho aqui, para galera que joga profissionalmente no joystick. Né? E para mim, joystick vai ser sempre o manche, né? Esse aqui. Para mim, joystick é o manche. Para mim, aquilo é controle. Mas é porque eu tô velho, né? Pra mim também. Mas um dos meus... Eu tenho um sonho de ter uma dessa no tamanho natural na minha sala. Pra jogar Tekken, que você já me contou. Fã de Tekken, Eu sou muito fã de Tekken, e Mortal Kombat, e Street Fighter. Inclusive tem o Street Fighter novo, né? Street Fighter tá saindo novo, né? Eu joguei. A galera acho que conseguiu jogar na BGS ano passado. E vai dar pra jogar. O Street Fighter novo tá muito bom. Tá muito bom. Tem novidades no Tekken também, a comunidade do Fighting Games em si, né? Eu já narrei alguns Fighting Games, né? Já narrei Tekken eu não lembro de ter narrado, mas Street Fighter eu já narrei várias vezes, junto com o Colossus, que trabalha com o pessoal da Riot do LoL. Já narrei bastante coisa de Fighting Games. É uma comunidade muito apaixonada. Já narrei Dragon Ball. Então, assim, é um pessoal muito... É um nicho, é um subnicho do subnicho, né? Muito fiel. Muito fiel. É uma galera, assim, super fã. Eles dão muito atenção. Uma galera que é bem carente de carinho, porque não tem um grande público que nem o FPS, por exemplo, né? Que nem o jogo de tiro, ou o Battle Royale. Mas é uma galera muito apaixonada. Então, a galera do Smash Bros, por exemplo, a galera do Brawl Star, do Brawlhalla, enfim... A galera que joga o fighting game é uma comunidade menor, mais fechadinha, mas eles são super apaixonados, então é bem legal e você faz parte. Você... Cara, então... Tekken no Flipper, mano? Tekken no Flipper é comigo. Embaçadíssimo. Nossa senhora, eu adoro jogar Tekken no Flipper. E você jogava Tekken, não chegou a jogar Tekken of Fighters também? Que é da mesma época. Também. E a minha diversão no domingo era vir pra Paulista, sozinha, jogar fliperama. E aí, assim, era uma confusão, porque eu era a única menina dentro do fliperama. Os marmanjos tudo lá. Perdendo ficha pra mim. Gente, eu tive isso no meu passado. Aí agora, assim, eu sempre estive no meio dos marmanjos, né? Continuo no meio dos marmanjos agora, só que tocando música, fazendo... devagarzinho. E é muito, muito legal quando eu encontro esses marmanjos que eu sou fã. Hoje eu acho que o Zé Gon tava aqui no estúdio. O Zé Gonzalez, que era o Trop Killers. E era DJ do Planet Hemp. Então, eu fiquei olhando, assim, falei, meu Deus. Caraca! Você fica nervoso. Falei, meu Deus, será que era o Zé Gon mesmo? Minha nossa. Nem cheguei perto pra ver, porque eu já falei, se for, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? O que eu vou falar? E eu virei DJ porque eu amava ir pra balada. Só que agora eu vou pra balada e eu fico do lado da cabine assim, ó. O que você tá fazendo? Deixa eu ver. O que tá virando aqui? Porque eu acho que acaba que... você vai pro evento, você fala, quem tá narrando? Deixa eu ir lá ver quem é que tá narrando. Deixa eu ver como é que o cara tá falando. Deixa eu ver o microfone que ele tá... Ele já chegou aqui falando, nossa, o microfone tá aí em casa, ele é ótimo. Não sei o quê. A gente muda completamente. A percepção. Fala, não, eu gostava da parte que... Da época que... eu vou pro rolê... Tem uma caixa deste lado aqui que não tá chiando. Ixi, tem uma caixa aqui desse lado que não tá funcionando. Tem mais agudo aqui do que grave. Tem mais agudo que grave. Ai, que vontade de subir lá pra regular.
Moço, deixa eu ver sua mesa aí pra ver se tá tudo Putz, certo. é um saco, é uma coisa insuportável. Quando eu vou nos eventos, nas transmissões, às vezes é meio chato isso, mas todo mundo que trabalha com isso faz isso. Às vezes eu tô assistindo um programa, e aí minha noiva tá do meu lado. Aí a gente tá vendo, sei lá, MasterChef. Aí tá a Ana Paula Padrão falando lá. E a Ana Paula Padrão, incrível. Maravilhosa. Baita jornalista, baita apresentadora, comunicadora exímia. Às vezes, eu acho que o pessoal do programa dá uma atrapalhada nela. E às vezes ela dá umas engasgadas. Mas é porque eu acho que falam muito no ponto dela. E quando fala-se muito no ponto, passou de 4 palavras, é difícil. Você bagunça o cérebro da pessoa que tá falando. Isso é neurociência também. E Ana Paula Padrão em alguns programas... Por que eu tô citando isso? Porque eu prestei atenção. E pergunta se minha noiva prestou. Óbvio que não. Ela falando aqui, de repente ela... e aí ela volta. E aí ela repete a palavra anterior para poder juntar, para refazer a frase. Então, claramente, alguém começou a falar no ponto dela e atrapalhou. Mas e daí? A gente tá lá para ver as pessoas cozinharem. Exatamente. Só que não tem como não prestar atenção em quem apresenta, no cara que tá narrando. Deixa eu ver o microfone de lapela que tá usando. Deixa eu ver se é bom. Tá batendo, tá com pop filter, não tá. Sabe? Não tem como. Você olhar, deixa eu ver essa iluminação. Nossa, a iluminação tá muito pra trás. Não, mas aqui tá muito pra frente. Aquele palquinho que a Ana Paula Padrão fica em cima, por exemplo, ele é iluminado de baixo pra cima. Olha aí! Por isso que ela fica bem iluminada. Nunca que eu ia prestar atenção num negócio desse, gente. É muito louco. Ó, vou arriscar aqui que eu zerei todos os Tekkens do Mega Drive. Nossa, isso é muito... A gente falou do God of War. Isso é muito nerd. Isso é... Sabe uma coisa que é nerd que a gente não falou? Jogo de tabuleiro. Nossa, War, né? War. Eu nunca joguei War. Eu nunca joguei War. Nem jogo da vida. A gente tem que... Como não? O jogo da vida, criar a famíliazinha, juntar, comprar um carro, comprar uma casa. Parabéns, você vai ser feliz pra sempre. Não sei nem do que o jogo da vida é igualzinho à vida real, ó. É mesmo? Não! Ah, tá. Porque eu ia falar do... Foi só um pinguinho de sarcasmo, só. O que eu tenho o que eu jogo hoje? E eu levei um susto essa semana porque eles abriram um campeonato mundial para jogar Candy Crush. Vai ter um campeonato mundial com o narrador. Tem um cara falando lá dentro do meu celular agora e convocando as pessoas para se inscreverem para o campeonato mundial de Candy Crush. Eu não vou me inscrever para este campeonato, mas se abrirem um campeonato mundial de Tetris, você pode ter certeza... Já teve. Eu preciso ficar sabendo antes. Porque tá aí uma coisa que eu tenho coragem de me inscrever, é pra jogar Tetris. Eu sou viciado em Tetris. Existe Battle Royale de Tetris. Como assim? Você tá sem palavras. Eu consegui deixar Betazeto sem palavras. É uma completa insanidade. Eu imagino. Eu não sei quem teve essa ideia de criar um Battle Royale de Tetris. Eu preciso participar disso. Eu queria tomar o que eles tomaram pra criar isso. Deve ser bom. Eu já passei mais de 6 horas sentada na minha cama jogando Tetris. O mesmo jogo. O mesmo jogo. Não era que acabava. Você não tava passando o mesmo? Caramba. Eu acho que sou mais... Cada dia que passa eu tô mais nerd do que eu imaginava. Ah, mas é porque, assim, eu peguei bastante Tetris também, né? Mas vou te falar que eu não sou muito fã, não. Eu vou fazer as perguntas polêmicas. Perguntas polêmicas. Primeira adoro. pergunta polêmica. Disse o Marvel. Marvel! Óbvio, Marvel! Mas não vem com essa onda aí de novo universo, metaverso e não sei o que, a nova fase, MCU, não sei... Mano, não vem com essa coisa. Tony Stark morreu, derrotaram... acabou ali, acabou. Daí pra frente é muito bizarro. O Thanos acabou tudo. Ali todo mundo ficou feliz. O Thor virou viajante, né, do mundo, virou mochileiro. Colocou a Valkyria pra cuidar do negócio e segue a vida. Triste porque, né, o Tony Stark morreu. Como fã de tecnologia, eu sou muito fã do personagem do Tony Stark, né?
E a interpretação do Robert Downey Jr. é muito boa, é incrível. A interpretação que ele dá, a vida que ele dá pro personagem é muito incrível. Ele é foda. E depois de assistir Civil War, né, a guerra civil entre Capitão América e o Homem de Ferro, eu fiquei com mais ódiozinho do Capitão América. Porque ele foi responsável pela morte dos pais do Homem de Ferro. Nossa, que mamado. Eu sou Team Homem de Ferro, meu parceiro. Ele não é essa Marvel como é o Homem de Ferro. Sim, uma pena que ele morre. Eu sou DC. Mas eu sou DC por uma memória afetiva. Por quê? Porque foi o primeiro contato que eu tive com... Primeiros quadrinhos? Primeiros quadrinhos. Eu também. Eu tive o primeiro álbum de figurinhas 3D com aquele óculos azul e vermelho dos Super Amigos. Porque tem a Mulher Maravilha. Entendeu? Inclusive, Gal Gadot interpretando a personagem maravilhosa. Ela é incrível. Por isso. Ela casou demais no personagem. Por isso. Perfeita, incrível, maravilhosa essa história. Você sabe que nessa época que a gente consumia os quadrinhos de DC, a Marvel era super em baixa. Tinha o Thor, Não tinha. Tá, mas a galera nem ligava. Não tinha Marvel em Osasco, entendeu? Só tinha DC. Não tinha. Mas se parar pra ver, a galera era muito... Superman, Batman, e aí tinha a Mulher Maravilha, aí quando juntava um pouquinho a Superliga lá, a Liga da Justiça, junto com Super Amigos, né? E aí o Flash, e parou aí. Só que esses desenhos, eles repetiram tanto na nossa época, ali no início dos anos 90, que entrou muito na nossa cabeça o universo Total. de DC. Só que eles não trabalharam bem a continuidade, né? Ficou ali na criançada. Pois é. Que foi o que a Marvel fez. A Marvel trabalhou muito bem o desenvolvimento e os personagens cresceram junto com o público. Que foi o que não aconteceu com a DC. Porque se você me perguntar qual é o meu super-herói favorito, não é nenhum desses. Qual que é o seu super-herói favorito? Jiraiya. Jiraiya! Tive um momento, Jiraiya. Você lembra das músicas? É lógico. Eu tocava, quando eu comecei a discotecar, eu tocava numa balada de anos 80, e eu me lembro que eu tocava a música do Jiraiya, do Jaspion e Giban. Giban, o policial. e da Punky Brewster. Punky Brewster, I always want to hear me. Caramba! Eu sou viciada, vidrada. Vou botar aqui também embaixo. Nos links. Eu tenho uma playlist do Carnageek com mais de 6 horas só de músicas de aberturas de desenhos e programa, anime, de tudo. Nossa, eu lembro que você colocou no Carnageek também do Flashman e do Changeman. Coloquei. Nossa, nossa, eu adorava. Hoje não tem muito isso, né? Acho que a última música emblemática de desenho que eu me lembro de ter aprendido foi a do Dolphine, que nem era cantada, era só o... Era um negócio mais... Era só né? isso. Era mais um rhythm. Não tinha mais. Isso é uma coisa que pega em evento de... Demais. Música do Cavaleiros do Zodíaco, você toca, a molecada pira, vai começar a gente correr, vai começar a gente cantar, o povo vai começar a bater palma junto. É impressionante. Música do Dragon Ball. Você colocar a música do Dragon Ball, meu senhor! Vai aparecer gente correndo, imitando o Goku, imitando o Wendel Bezerra. O Wendel Bezerra é um cara... Maravilhoso. Você conheceu o Wendel Bezerra? Ele é incrível. Eu encontro ele direto nos eventos, geralmente perto de época de Comic Con, né, que é mais fácil. Porque a agenda dele de diretor e dublador é bem corrida. Toda vez. É um cara que eu perco horas. Eu fico assistindo os vídeos dele, falando de todos os personagens que ele já fez. Porque eu sou consumidora de filmes românticos, né? O meu Netflix falta ser cor-de-rosa. Então, o Wendel, pra mim, é uma voz muito... Muito macia. Muito macia, muito gostosa. Muito suave. Mas eu ainda tenho o sonho de ir num evento para encontrar todos os dubladores de Chaves. Os dubladores de Chaves são os caras, assim, a galera que eu queria encontrar, sabe? É muito doido esse negócio do Chaves, porque minha mãe falava que eu não saía da frente da TV assistindo Chaves. Eu não lembro.
Ao mesmo tempo que, conforme eu fui crescendo, eu fui... Mas se eu começar a falar frases aqui, ó, você vai lembrar. Não, tudo bem. Eu lembro das frases, eu não lembro de eu assistindo, de eu consumindo, sabe? Pois Dessa é. forma louca que minha mãe falou que eu consumia loucamente. Não largava. É porque eu imagino que você voltava, você estudava de manhã. Eu teve época que eu estudei de manhã, Então, teve época que eu estudei à tarde. Provavelmente a época que você estudava de manhã, você voltava pra casa, almoçava, assistia Chaves, as visões da Raven, todo mundo odeia o Chris. Raven, né? Todo mundo odeia o O Chris. Igor já por deu um mais uma vez. sorriso ali, porque ele assistia as visões da Raven, né, Igor? Pois Eu assistia também. Eu adorava... Senhor, por que eu vou falar isso? Vai falar. Fale. Sabe que eu gostava de assistir quando eu era criancinha, nesse horário do almoço que passava? Aquela novelinha da Angélica. Bambu Luar. Não, é... Fada Bela? Cristal? É Fada Bela, não? Fada é Bela. Fada Bela, o nome? Fada Bela, ela era Fada Bela. Tinha uma bonequinha até. Gente... Tinha uma bonequinha que ela tinha o cabelinho enrolado. E o lugar que ela vivia era Bambu Luar. É isso. A minha cabeça pra cultura inútil, ela funciona muito bem. Eu chegava da escola, almoçava e começava a assistir novela e só parava na das 8. Jura? Torre de Babel, a próxima vítima. Torre de Babel tem uma das melhores trilhas sonoras. Rei do Gado. Que tá terminando de passar agora. Meu pai não sai de casa sem assistir. Rei do Gado é incrível. É isso. Eu era uma criança noveleira. Os anos 90 eram incríveis, né? Porque a gente fazia coisa que não devia. Tipo, assistir novela das 8. E no domingo a gente tinha um programa super educativo chamado Domingo Legal. Que tinha na banheira do com Gugu. Exatamente. Que era educativo pra caramba. Uba. Não, era... Fiquei, como dizem os americanos, speechless. Sem palavras. Pois é. Porque, dependendo do que eu disser aqui, pode ser mal interpretado. Então, eram programas que funcionavam na época. Você estava falando, antes da gente começar, que hoje a indústria dos games entendeu a importância das trilhas sonoras. Eu achei, O que tá acontecendo? Conta pra gente. A indústria de games sempre olhou muito pra parte visual. E de uns anos pra cá começou-se um movimento de acoplar a palavrinha áudio. E aí começaram a olhar o audiovisual. Então, qual é a harmonia que o diretor do jogo de produção trouxe com aquela cena? Qual é a história que ele está contando naquela cena? E qual é a trilha sonora que está ali no fundo? O que aquela música ou aqueles sons de fundo estão transmitindo, né? Qual é a emoção? Porque no fim das contas... os jogos são histórias e a arte de contar histórias envolve ativar emoções. O storytelling nada mais é do que contar histórias de formas emocionantes. Você precisa despertar uma emoção na pessoa que está ouvindo. Alegria, raiva, tristeza, ódio, euforia, qualquer coisa. E isso é culpa do Harry Potter e do Dragon Ball, né? Porque ninguém fala. Tem pouquíssimas... O Pikachu não fala. O Ash fala, né? Mas... o Ash fala, mas os bichinhos não falam. Os Pokémons não falam. A trilha sonora do Harry Potter, qualquer música que você tocar, as pessoas vão saber do que se trata. Harry Potter e Pokémon, né? Harry Potter e Pokémon. Não tem voz. Tem orquestras que fazem a apresentação. São... Como é que vocês falam? Não é acústico, como é que fala? Quando não tem vocal, tem uma nomenclatura pra isso. Agora ai, meu Deus. A palavra fugiu. Fugiu. Tem uma palavra, não tem? Que é só pra instrumento. É instrumental. É instrumental. Então, mas isso também tem muito a ver com... Porque esses desenhos, esses animes, né? Pra mim é desenho, mas a rapaziada chama de anime. Ou anime. Mas enfim, isso vem muito da cultura japonesa, né? Então, eles tinham poucos diálogos, ou depois começou a aumentar o volume. As aberturas são só sonoras, são só instrumentais. E aí, na indústria... de uns anos pra cá, de games, o pessoal começou a prestar muito mais atenção em trilhas sonoras, né? Trilhas sonoras são importantes desde sempre.
enfim, desde muito tempo, mas eu acho que a indústria que premia, tipo Game Awards, esse tipo de coisa, começou a olhar mais nos últimos anos para esse tipo de coisa. E eu acho que também houve, e aí é opinião, né? Não é nem, não é dado, não é informação, é opinião minha. Eu acho que a galera começou a investir mais nisso. Por exemplo, a trilha do God of War, o 4 e o Ragnarok, os 2 últimos God of Wars, senhor. Que viraram filme, né? O The Last of Us virou filme. Tá. Virou série. God of War ainda não. Mas Então, vai virar? Diz que vai virar. Nossa. Você quer que vire? Sim! Você trocaria qualquer série por uma série de God of War? Sim! Tá, entendi. Assim, a trilha sonora de The Last of Us, por exemplo, é fenomenal. A tristeza, o cara tá lá com o violão, o Joe tá lá com o violão, tocando uma música com a Ellie do lado. E você sente a tristeza na música que ele tá tocando, só dedilhando, não tem ele cantando, é só dedilhando aqui o violão. E aí você sente a tristeza do ambiente em volta, a luz tá mais baixa, tá chovendo, aí tem o barulho de chuva pingando. A sonoplastia assim, é crucial. Faz parte da comunicação da cena, né? E assim, é muito legal. Na minha opinião, a indústria começou a olhar muito mais para isso e começou a premiar, que é importante. Porque também não adianta só olhar. Você precisa dar holofote, você precisa jogar a luz em cima daquilo para o público ver, para a massa ver, para as pessoas começarem a olhar e falar, nossa, realmente. Por exemplo, o God of War 4, né? O último Ragnarok também tem isso, mas o 4, quando o Kratos sai de dentro da cabana que ele tá vivendo com o filho dele, vem uma música de cultura nórdica, como se você tivesse entrando num território viking e... Dum, dum, dum. Aí vem um grave. Que não tem como você não sentir que tá aí você se arrepia, você fala, meu Deus... E aí começa a entrar um vocal em outra língua. Você fala, senhor, que vai descer uma entidade aí celta aqui. Você vê, pelo som, pela música, eu associei a cultura nórdica, a cultura celta, porque a música, a sonoplastia, o som comunica. Total. E isso é muito legal. Tá começando a ganhar, na minha visão, nos últimos anos, ganhar muito mais importância. E é uma coisa que desperta emoção. Foi um dos meus destaques na época, inclusive, pra galera que me acompanha. Eu falei, as trilhas sonoras dos momentos que você joga God of War e as músicas e os tons que eles usam, eles te guiam. Você vai navegando junto com a história e conforme você lê, entende a história e você absorve os fatos, a música que te empolga no momento de combate, a música que te deixa apreensivo, meu Deus, o que vai acontecer... Assim, é incrível. E aí, assim, isso a gente pode levar pra vida, né? Ah, mas acontece que pra você é fácil falar porque você trabalha com isso. Não, meu amor. Transforma pega o seu programinha que você usa pra música preferido, Spotify, Deezer, enfim, e transforma e vai curtindo música e usa isso no seu shuffle. Não tem como não errar. O dia que você tá triste, você precisa de ouvir uma coisa feliz, o shuffle parece que sente a sua emoção, não sei explicar, e aí vem uma música super legal, que vai te levar pra um outro momento. Música é memória. Por isso que eu acho que é tão importante. Música é memória, por isso que é tão importante você sim criar trilhas sonoras para os momentos importantes da sua vida. Tanto os bons como os não tão bons assim. Sabe? Eu tenho uma playlist de 10 músicas. É muito doido isso que você falou, porque me veio isso na cabeça agora. Eu tenho uma playlist de 10 músicas. Presta atenção. São 10 músicas que eu coloco essa playlist para tocar especialmente quando eu vou treinar. Eu vou pra academia de sábado. Porque sábado é um dia que é muito fácil para eu escorregar e não ir. Porque eu tenho que treinar até meio-dia. A academia fecha 1h. Uhum. Então eu acordo, eu tomo um café, coisa de 9, 8 e meia, 9. Tomo um pré-treino. E aí eu coloco essa playlist. Essa playlist eu começo a rodar ela antes de treinar.
É uma playlist que tem umas músicas tipo Viking, uns negócios de Valhalla, uns negócios celta. Que levanta, ela mexe em você aqui, ó. É aqui sabe, que ela aquele vai, negócio assim que se eu vou estufar o peito e vou enfrentar esse negócio. Que pra você se transformar num guerreiro viking, você fala, eu preciso ter força pra encarar isso. Pra encarar ela isso. bate aqui. Eu sinto isso. Eu coloco essa playlist, eu só uso ela de sábado. É impressionante. E quando eu ponho, eu vou. Eu vou. Não tem uma vez que eu não coloquei essa playlist e não fui. Todas as vezes que eu coloquei pra ouvir essa playlist, eu fui. É incrível. Você falou, me veio na memória. Que demais. E aí eu treino ouvindo essa playlist em repeat. Até acabar meu treino. É impressionante. Nossa, que exercício legal de fazer. É impressionante. Eu tenho várias playlists de treinar, só preciso ir agora, né? Acho que uma coisa dessa de... Diquinha rápida do amigo. Toda e qualquer atividade que você queira transformar em um hábito, você consegue desde que você execute ele de forma ininterrupta por 21 dias. Os primeiros 5 são os mais fáceis, os últimos 5 são os mais fáceis. Os outros 11 do meio são os mais difíceis. Porque é quando você vai querer desistir. Nos últimos 5 você já vai estar dando risada porque você já passou pelo pior. Então qualquer coisa, meditar, ler um livro, ir pra academia, se alimentar melhor. Eu, por exemplo, eu tô tentando implementar... Eu, por exemplo, aí tu vai voltar de lá que você vai fazer um ponto. Eu, por exemplo, tô tentando implementar na minha rotina 30 minutos de leitura, todos os dias. O máximo de dias que eu consegui chegar até agora foram 7. E aí eu interrompi. Por N motivos. Então é muito difícil. Mas eu acredito que você consegue. Eu consegui implementar o hábito da academia. E depois que virou um hábito eu dou risada, porque antes era um sofrimento pra mim e agora eu faço dando risada. Agora você é um guerreiro viking que vai pra academia. Eu sou um guerreiro viking que vai pra academia e eu ouço a minha playlist. A alimentação eu consegui implementar na minha rotina. Dormir cedo eu consegui implementar e eu tenho insônia, então dormir cedo pra mim é questão de saúde, porque eu tenho muita insônia. Eu durmo muito mal, sono não é o meu forte, mesmo tendo uma rotina de academia agora. Caraca. Melhorou, mas né, eu tenho esse problema e é um problema de saúde. E então eu tenho que administrar isso. Então 10 horas da noite eu já tô desligando tudo. Tô só a cama e no máximo Netflixinho. E aí eu tô tentando implementar leitura, 30 minutinhos de leitura por dia, 30 minutinhos para tornar um hábito. Qualquer livro que eu esteja lendo e também 15 minutos de meditação. Que eu também não consegui, o meu máximo, meu recorde foram 5 dias seguidos. 15 minutinhos de meditação todos os dias, em algum momento do dia, geralmente no meio da tarde ou no fim do dia. E 30 minutinhos de manhã. A meditação eu parei de fazer porque eu dormi. Mas é bom. Isso é um bom sinal. Foram 3 dias e eu... Mas é um bom sinal. É porque tem meditação que é pra dormir. Tem meditação que é pra você se concentrar. Eu tô muito focado no do livro. Porque eu quero criar... Eu nunca tive esse hábito. Minha mãe sempre teve esse hábito. Eu perdi esse hábito também. Infelizmente... O celular me tirou... O celular tem me tirado grandes coisas. Isso é uma reflexão muito séria, mas assim, o celular, ele tira da gente várias coisas importantes. O hábito de ler, por exemplo, a vida, é claro, mas assim, ao invés de deitar de noite na cama e pegar um livro para ler, eu tenho uma pequena pilha, eu fico ali na luz azul da tela do celular. Você sabe que essa luz azul... ela começa a ativar a liberação hormonal de dopamina no seu cérebro, né? Não sabia. A dopamina é o hormônio do prazer, você se sente bem. Então, quanto mais você vai mexendo, mais vai liberando, até você chegar no limite. Vai chegar uma hora que aquela liberação natural não é suficiente. Então, o seu corpo quer buscar mais dopamina para poder ter um efeito maior. Eu tô nesse nível aí, eu vou ter que procurar dopamina nos livros. Aí tem gente que vai procurar dopamina na comida, tem gente que vai procurar dopamina em outros lugares. A dopamina da comida já tá aqui, já foi, já não tem mais dopamina de comida. Aí vai, tipo, no doce, tem gente que vai no cigarro, por exemplo. Vai vários, isso vira um vício. A pessoa começa a procurar. Começa em algumas coisas, né? Por exemplo, eu tenho também tentado controlar a quantidade de celular. Então, quando dá umas 10, eu já configuro meus negócios. Meu modo sono já está configurado. Dá 11h30, ele ativa e que se lasque. Eu não mexo, eu não encosto no celular. Que aí eu tenho FOMO, né? FOMO. Eu tenho a FOMO porque eu preciso tratar. E aí eu preciso dormir e deixar o celular lá.
Eu tô nessa... A pegada do livro, pra mim, é o que pega... É o que mexe no meu âmago. Porque minha mãe, ela não foi falta de incentivo. Minha mãe sempre me incentivou desde pequeno, desde moleque. Minha mãe sempre teve estantes, 2, 3, 4, lotadas de livro em casa, de todos os tipos, de todos os gêneros, de todos os tamanhos, livro pequeno, médio, grande, gigantesco, tudo, tudo. Não faltou incentivo. Faltou força de vontade, vergonha na cara minha. Vou parar de streamar. Eu tinha uma desculpa, e a gente às vezes coloca umas muletas na vida, né? Sim, Eu tinha uma desculpa que era assim, eu só consigo ler livros técnicos. Na época eu trabalhava com TI, então eu li alguns livros de programação, livros de linguagem de programação. Imagina um livro de linguagem de programação. Deus me livre. Eu lia. A minha desculpa era que se eu lesse outros livros, me dava sono. Era isso que eu falava. Até que... Eu preciso contar isso. Porque é recente isso. E eu tô me sentindo uma criança realizada. Até que recentemente eu comecei a ler As Armas da Persuasão, 2.0. Robert Cialdini. Recomendo absurdamente. É um livro incrível. Para quem quer entender um pouco mais sobre persuasão, a utilização de gatilhos mentais. Tudo que a gente conversou aqui, por exemplo, que políticos usam, que pessoas influentes usam, que eu utilizo. Eu utilizei vários gatilhos aqui mentais, por exemplo, com você, com quem está assistindo. Coloquei várias armas da persuasão no meio da nossa conversa. Depois que eu comecei a ler esse livro, eu tô chegando na metade. Porque eu tô com dificuldade de manter, né? A frequência. Eu tô com ele aí já faz 1 mês e meio. Ele mudou minha vida. Eu enxergo tudo de forma completamente diferente. Tudo completamente diferente. Assim... A ida no supermercado eu enxergo diferente. Deixa eu anotar aqui, porque eu preciso comprar esse livro amanhã, né? Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Como chama? Armas da Persuasão, 2.0. Da persuasão. O livro, ele traz... o Robert Cialdini, que é o autor, ele é psicólogo. E ele é pesquisador. Então ele é um psicólogo que traz... todos esses aspectos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, música. Ele explica comportamentos, por exemplo, que foram feitos e estudados em determinado grupo de pessoas a partir de um estímulo sonoro. E que isso pôde ser replicado. Então, quando você toca a música do Dragon Ball num evento como a Comic Con, o primeiro começa a correr, aí o segundo vê o primeiro correndo, começa a correr, aí o terceiro vê os 2 primeiros correndo, começam a correr. E aí todo mundo, de repente, quando você vê, tem uma massa de pessoas correndo imitando o Goku, ou o Naruto, ou qualquer personagem que foi desencadeado por um som que tem uma memória afetiva. E isso gera, por exemplo, um efeito que eles chamam de efeito clique-rod. Todo mundo que tiver essa memória afetiva despertada a partir desse som vai ter uma reação igual. Eu no evento desse ia falar, gente, que loucura é essa? É assim... O Rafael ia correr com certeza. Então, tá vendo? Eu não corro porque cansa, mas... Geralmente eu tô nos eventos trabalhando, né? Eu já ia parar de falar. Mas escuta! Mas eu conscientemente controlaria, eu teria essa vontade. Então isso desperta, é porque eu controlo. Mas outras pessoas não controlariam. Eu não vejo a hora de fazer um evento pra tocar a música do Dragon Ball. Só pra ver isso acontecer. Gente, eu preciso ver isso acontecer. Ou você toca a abertura do Naruto, por exemplo, a galera, você tocar um set de Naruto... Turururu, turururu. Gente, vocês não estão vendo, vocês só vê a mãozinha do Rafa, mas ele tá quase chorando aqui, só pra gente falar esses nomes. Eu vou começar a tocar essas coisas. Porque quando eu tocava do Jaspion... Nossa! A galera ficava, come on, boy. Come on, boy. A galera saía do bar de onde tava e falava, meu Deus! Isso, pra mim, é o auge do rolê. É a memória afetiva. É o auge do rolê. Você atinge uma área do cérebro que tem uma memória que está vinculada a esse som. Não Porque assim, existe... pro cérebro é uma onda sonora pro cérebro. Não existe melhor sensação na balada do que eu tocar uma música e falar assim, eu saí da minha casa pra ouvir isso hoje. Aí você se realiza. Isso é você enquanto DJ... DJ...
Camaro. Vamos gravar isso. Vamos? Vamos gravar isso, ficou maravilhoso. Ah, melhor. Eu amei. E eu amei que você veio. Já a gente estourou o horário. Acho que esse foi o mais longo até agora. Desculpa, chefia. Mas volte. Vai vir mais vezes. Desculpa, Rafa. Rafa, cadê a sua mãozinha dando tchauzinho pro pessoal? Por favor. A mão do Rafa. A mão do Rafa. O Rafa É. vai... Olha lá a mãozinha do Rafa. Aê. Isso. Quero agradecer muito que você veio. Toda essa aula que você deu pra gente hoje. Ai, que isso. Foi muito legal aprender todas essas coisas com você. Vai estar aqui o link dos cursos, as referências que ele deu, o nome do livro. Esse livro é O que incrível. mais vocês quiserem. Petar Neto esteve aqui hoje. Eu acho que a minha mãe ficaria orgulhosa hoje, sabe por quê? É. Porque eu recomendei um livro pra uma pessoa. A sua mãe deve estar assistindo. Mas eu quero Eu vou agradecer. mandar pra ela. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Obrigada por ter participado. Ah, eu que E agradeço. sucesso, luz Pra esse nós, caminho pra nós. Pra nós. Voe, brilhe muito. Demais. Que você merece. Demais. Ah, obrigado pelo Gente, carinho. Nos vemos semana que vem pra falar de cultura pop, provavelmente. Amo vocês. Beijo, fiquem bem. Ah, é aqui? Beijo, fiquem bem.